Gente, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 10 aqui do nosso curso inicial sobre eletricidade, especificamente falando aqui da eletrostática. Pois bem, na aula passada nós falamos ali sobre, fazendo a apanhada aqui, tá? Nós falamos ali sobre o conceito geral de campo elétrico, ok? Nós definimos ele como sendo uma região de influência gerada por uma carga geradora, que poderia ser tanto de sinal negativo como sinal positivo. E a gente observou que para o caso onde nós tínhamos uma carga geradora positiva, o campo elétrico ele sempre apontava divergindo dela, e quando a carga era negativa, tínhamos aí um campo elétrico convergindo para ela. E a gente viu que a existência desse campo era independente de uma carga de prova, que servia apenas para verificar a sua existência. Outro conceito importante também que a gente deve relembrar aqui da aula passada é que a direção, ou melhor dizendo, o sentido do campo elétrico, ele é determinado a partir da verificação do sentido da força elétrica, tá? O sentido da atração da força elétrica entre a carga de prova a carga geradora e a carga de prova, visto que elas têm ali uma interação que pode ser de atração ou repulsão. A determinação desse sentido da força elétrica, quando posto em uma carga de prova positiva, determina justamente o sentido do campo elétrico. Hoje nós falaremos sobre as linhas de força e suas representações. Essas linhas de força podem ser entendidas como uma representação da atuação da região do campo elétrico, né? Mostrando que ele não ocorre somente em pontos isolados, ele ocorre dentro de toda aquela região. No entanto, dependendo da distância que nós estamos adotando, ele pode ser mais intenso ou menos intenso. Nessa aula também nós daremos continuidade aos conceitos de campo elétrico, falando inclusive sobre a abordagem matemática, né, que relaciona ele, fazendo também aí uma análise dimensional. Pois bem, conforme nós afirmamos aqui anteriormente, né, o campo elétrico em torno das cargas geradoras. Essas linhas aqui que eu desenhei em verde, são justamente essas representações que eu acabei de falar anteriormente. Okay? A gente não deve se atentar aqui a essa representação dela, especificamente, visto que esse campo elétrico ele não age somente nessas linhas que a gente colocou aqui. Ele age em todo o redor dessa carga aqui, de ambas as cargas, e não somente nesse plano 2D que nós estamos vendo lá. A gente pode imaginar aqui como se fosse aqui uma carga, né? A carga positiva pode ser, e ela vai ter uma região de influência aqui na forma de uma esfera. A gente pode entender essa área aqui como se fosse uma esfera, uma região esférica, tá? Ela vai agir em todas essas direções aqui desse plano tridimensional, dessa região tridimensional. Eu quero que vocês vejam dessa forma, não isoladamente aqui no plano 2D, ok? Observação importante é que essas linhas de força devem ser entendidas como representações geométricas e não como representações vetoriais. Okay? Essas setas estão apenas representando o sentido do campo elétrico, mas elas não estão representadas aí como vetores, visto que sua representação é bem mais complexa. Então, o que nós podemos tirar de característica dessa gravura aqui, ok? Quanto maior a sua densidade, maior a intensidade do campo elétrico é. Ou seja, a gente pode entender aqui, pode pegar esse caso lá da carga positiva, a gente vê aqui que para o caso onde nós temos as linhas de força mais próximas da carga geradora, elas estão menos espaçadas. Logo, bem aqui nessa região mais próxima, nós temos aí um campo elétrico mais intenso. Conforme a gente vai tomando as regiões mais afastadas da carga geradora, nós temos um campo elétrico aí que vai decaindo. E para fora dessa região de influência, que está representada por essa linha preta, nós temos que o campo elétrico ele é nulo. Ok? E a gente representa isso justamente pela própria densidade dessas linhas de força. Nós vemos que quanto mais nós tomamos distâncias maiores em relação a essa carga elétrica, elas vão ficando aqui mais afastadas uma das outras. Ou seja, vai ficando menos intenso o campo elétrico, visto que sua densidade ela diminui também.
Pois bem, nós aqui estudamos um caso isolado de representação de linhas de força para uma carga simples, isolada do ambiente. Agora, se nós tomarmos duas cargas elétricas de mesmo sinal, como é que fica a representação dessas linhas de força? Levando em conta aquela nossa consideração do campo divergente e convergente, tá? Divergente saindo e convergente entrando. Então, a representação das linhas de força, nesse caso que eu acabei de comentar, envolvendo duas cargas, primeiramente aqui de sinais diferentes, tá? Vamos abordar os sinais diferentes primeiro. É da seguinte forma: a gente sabe que o campo elétrico de uma carga positiva ele é saindo dessa carga, né? Ou seja, divergindo dessa carga, e o campo elétrico de uma carga geradora negativa é entrando nessa carga, ok? Quando nós temos duas cargas que estão aí dentro de uma região de influência uma da outra, a gente tem o seguinte desenho aqui geométrico, ok? Nessa linha aqui que sai horizontalzinha aqui bonitinha, a gente percebe as linhas de força indo de uma para outra aqui perfeitamente. E aqui para um caso posterior mais acima a gente nota esse desenho aqui, ok? A gente observa que vai de uma para outra, pois ambos estão dentro da região de influência de uma da outra. Mas nós tomamos um caso diferente, onde nós temos as cargas geradoras como sendo uma positiva e uma carga negativa. Acontece aqui um caso interessante. A gente sabe que, conforme a gente já abordou aqui, já botou bastante nessa tecla, né? A direção do campo elétrico nesse caso aqui é saindo dessa carga geradora, e para negativa ou para carga de sinais iguais, né? Toma aqui caso de sinais iguais, também é saindo. A gente pode até desenhar aqui essa situação que para esse pontozinho aqui a gente tem que as cargas, o campo elétrico, né? Ele chega a um ponto em que eles se anulam as suas influências. Logo, nesse ponto aqui ele pode ser entendido como uma região específica onde não atua campo elétrico, visto que as contribuições tanto da carga de uma das cargas positiva como da outra carga positiva anula-se com a influência da outra. E essas outras linhas de campo aqui são justamente o comportamento do campo elétrico das outras cargas isoladamente. Daí vem uma propriedade importante que a gente pode tirar disso. O campo elétrico resultante em cada ponto é tangente à linha de força naquele ponto. Mas como assim? Para a gente entender melhor essa afirmação, a gente vai tomar aqui a seguinte esquematização. Vamos definir uma carga de prova aqui nessa linha de campo. Olha aquela primeira situação onde nós tínhamos cargas diferentes. Aqui nós temos uma carga de prova positiva, ok? E aqui nós temos o campo elétrico resultante. Como é que a gente definiu que o campo elétrico resultante ele está dessa forma? A gente nota aqui, tá? Que ele está tangente a essa linha de força. Então, se ela tivesse aqui, ele estaria nessa direção, estaria para cá. E como é que a gente definiu que ele está aqui dessa direção para cá? Para fazer isso, a gente basta verificar as influências do campo elétrico isoladamente de cada uma das cargas. A gente nota que se a gente esquecer aqui a carga negativa e pensar só na carga positiva, ela teria um comportamento da seguinte forma: a linha de campo elétrico, tá, isoladamente, ela é dessa forma aqui, tá, retinha, bonitinha, que ela faria nesse ponto um campo elétrico dessa intensidade aqui, tá? Nessa direção aqui, conforme destacado em verde. Já se a gente faz aqui também para o outro caso, tá? Na carga elétrica isoladamente, a gente teria um campo elétrico dessa maneira aqui, tá? Apontando para dentro dela, né? Convergindo para ela, aqui nesse caso divergindo. Quando a gente faz aqui a soma vetorial de uma com a outra, aí é justamente o campo resultante que está nessa direção aqui, ok? Daí vem então a nossa afirmação, isso prova a nossa afirmação de que o campo elétrico, ele, cada ponto, veja que cada ponto tem uma intensidade de campo elétrico diferente, ele é tangente à linha da força elétrica naquele ponto.
a linha de força traçada naquele ponto, melhor dizendo. A gente pode até observar outro caso lá naquele nosso ponto, naquele nosso outro caso, onde nós tínhamos cargas iguais. E a gente nota que para uma carga de prova posta aqui nessa posição, novamente analisando aqui isoladamente cada uma das cargas, teria uma região de influência de campo elétrico dessa forma, que quando nós fazemos a soma vetorial, cai justamente no campo elétrico resultante, apontando aqui nessa direção. Se a gente fosse tomando as cargas mais próximas desse ponto de ambiguidade aqui, a gente veria que seu módulo iria diminuir, ou seja, iria ficando menos intenso, até chegar num ponto em que ele seria justamente zero. Ok, agora nós vamos para um caso especial, tá? Que é de cargas com valores distintos em módulo, tá? Nós temos aqui uma das cargas como sendo 2Q, o dobro de uma em módulo, e outra carga como sendo menos Q. Essa aqui é a representação de como se dariam as linhas de força nessa configuração. A gente nota que como a carga 2Q, ela teoricamente pode ser entendida como mais forte, mais potente ou mais poderosa do que a carga menos Q, dela estão saindo 10 linhas de campo. Tá? Numa representação aí grotesca, digamos assim. Já que a gente não pode entender isso aqui como a risca, tá? Aqui é só uma representação. Estão saindo 10 linhas de campo dessa carga positiva de 2Q. Estão chegando só 5 nessa carguinha menos Q. Logo a gente vê que ela é 2 vezes mais intensa do que o campo elétrico aqui. Ele é 2 vezes mais intenso do que o campo elétrico gerado lá pela carguinha de carga menos Q. Pois bem, agora nós podemos falar sobre a definição matemática do que seria um campo elétrico, ok? Para isso nós vamos tomar novamente aquele caso geral, onde nós temos uma carga geradora e uma carga de prova positiva, cujo campo elétrico aqui ele está apontando a direção da força elétrica da carga de prova positiva, dessa maneira. Pois bem, o campo elétrico ele é definido aqui como sendo a força elétrica, botou uma barrinha aqui, dividida pelo módulo da carga elétrica, tá? Sendo esse Q aqui é o Qzinho, tá? Da carga de prova, visto que a força elétrica aqui ela só existe quando existe a carga de prova, mas o campo elétrico não, que existe independente dela. Qual a unidade de campo elétrico? Para isso a gente precisa fazer uma análise dimensional, analisando aí as unidades das grandezas envolvidas, no caso força elétrica e carga elétrica. Fazendo aqui análise dimensional, tá? Que a gente apresenta por essa chave, a gente vê que a força elétrica é dada em Newton, tá? Independente de ser força elétrica gravitacional, é sempre dada em Newton. E a carga, conforme a gente viu na nossa aula, nas nossas aulas anteriores, é dada por Coulomb. Logo, essa aqui é a unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb. Para a gente entender melhor como é que se dá essa relação entre essas três grandezas envolvidas, campo, força e carga, a gente pode fazer aqui um exemplo palpável simples. Vamos imaginar que nós temos aqui uma região de campo elétrico com valor fixo, que é o campo elétrico uniforme de 100 Newton por Coulomb. Tá? Campo elétrico uniforme é um conceito que vocês vão ver mais posteriormente aí. Quero que vocês peguem aqui nesse momento somente a ideia. É uma região com valor de 100 Newton por Coulomb, tá? Ok? A gente já sabe, conforme a gente viu aqui nos nossos conceitos anteriores, que esse campo está sendo gerado por uma carga, tá? Uma carga ali colocada no centro. E esse Q1 aqui, para uma carga de prova de 1 Coulomb, nós temos uma força elétrica de 100 newtons, porque quando a gente divide força elétrica por 1 Coulomb, a gente tem justamente 100 newton por Coulomb, tá? 100 dividido por 1, 100 newton por Coulomb. Se a gente tem essa carga de prova como sendo de 2 Coulomb, a força elétrica que vai surgir ali é uma força de 200 newtons. Para 3 Coulomb, 300 newtons, e assim sucessivamente. A gente observa aqui que o que nós estamos mudando não é o campo elétrico, ele continua ali constante, sendo igual a 100 Newton por Coulomb. O que a gente está mudando ali é simplesmente o valor da nossa carga de prova, o que faz mudar o valor da força elétrica envolvida, que é justamente o que estamos afirmando aqui nessa frase. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham entendido, e até a próxima, onde nós faremos exercícios para fixação de conhecimentos.